Por que você sempre dá uma palma dessa escandalosa? Ok, já mostrei minha frustração. Olá, aqui é a Paula do blog Educar Desenvolve e no vídeo de hoje eu vou trazer uma lista com 4 filmes que você tem que assistir com as crianças. Bom, em primeiro lugar eu pensei nesse vídeo porque é um costume nosso aqui em casa de assistir filme juntos e eu acho que assistir filme é uma atividade muito fácil e muito fácil de interagir com as crianças sem ter que ter muito planejamento, sem ter que pensar muito ou preparar muito uma coisa. E em segundo lugar eu queria dizer que esses 4 filmes eles não estão numa ordem do que eu considero melhor pro pior, nem nada disso. Eles estão aqui aleatoriamente porque são 4 filmes que eu acho essenciais para você assistir com as crianças. No nosso Instagram, né, o Educar Desenvolve, eu costumo trazer algumas dicas e dentre elas são dicas de filmes, mas nem sempre os filmes que eu trago lá são necessariamente para você ver com a criança. Às vezes são filmes somente para pais, né, ou para responsáveis e tal. Então, essa lista eu queria trazer especificamente 4 filmes que eu acho que você tem que assistir com o seu filho, com sua filha, que são muito importantes para o desenvolvimento dele. Número 1, Divertidamente. Talvez você já tenha visto esse filme, né? Afinal de contas foi um filme muito comentado. E eu queria explicar o porquê que eu considero Divertidamente um filme essencial para você assistir com as crianças. Então, caso você ainda não saiba, Divertidamente traz a história da Riley, né? A Riley está passando por um momento em que ela está mudando de cidade e junto com essa transformação, ela está se afastando de alguns amigos, de algumas coisas que ela gosta. Mas o foco do filme, Divertidamente, é trabalhar com as emoções, né? São a alegria, a raiva, o medo, o nojo e a tristeza. Então, durante o filme a gente vai ver como funciona as interações, né, entre as emoções numa criança em diversos momentos da vida dela. Então ele vai explicar um pouquinho como é que funciona o cérebro, como que esse processamento das informações, das memórias acontecem. Mas o porquê que eu acho importante? É porque é um filme que traz de forma lúdica, né, a importância dessas 5 emoções. Então, constantemente a gente, na verdade, não menospreza, mas a gente tenta frear algumas emoções das crianças, né? A gente acha que quando elas estão sentindo raiva, isso representa um descontrole, alguma coisa, mas todas essas emoções são importantes. Então, a raiva também tem o seu papel, ela tem a sua hora de estar ali, de ser trabalhada, assim como a tristeza, que é o que a gente mais vê durante o filme inteiro, né? A importância da tristeza e da criança aprender a lidar com a tristeza. Isso é um processo, ela precisa passar por isso. Então, esse filme ele trabalha de forma muito lúdica com todas essas emoções e é uma forma interessante da criança entender o porquê que ela sente aquilo, que ela vai sentir aquilo, né? Então, ela vê a Riley passar por algumas coisas que são muito tristes, talvez, para uma criança, mas a criança tem condições de entender aquilo de uma forma mais fácil, né? Isso, claro, se a gente continuar trabalhando e falando sobre isso com a criança. Então não é só assistir o filme, a gente pode conversar depois sobre isso, trazer de novo essas questões das emoções quando a criança estiver em algum momento ou passando por uma situação difícil. Número 2, Klaus. Klaus, acredito que é o filme mais novo dessa lista aqui que eu fiz, né, com esses 4 filmes. Basicamente, ele vai contar a história do Papai Noel, né, como seria a história do Papai Noel. Eu acho esse filme, em primeiro lugar, interessante por causa do visual do filme, né? Eu gosto muito dos personagens, do estilo, né, da escolha da animação, eu acho muito interessante para as crianças. É uma maneira interessante de traduzir novos estilos, né? Não só aqueles personagens mais certinhos, mais redondinhos que eram tão comuns, né? Da gente ver, quase como se fossem mangá, né? E acho isso interessante para começar a trazer esse tipo de coisa para as crianças. Outra coisa é a ambientação, né? A gente está falando de um lugar meio que isolado, né? É uma comunidade, se eu não me engano, que quase tem a ver com a pesca, tem muita neve e principalmente para nós aqui do Brasil é uma realidade muito diferente. Eu acho interessante a gente trazer isso justamente também para discutir com as crianças como outros lugares são tão diferentes de onde a gente vive, né? Alguns hábitos, os costumes, o tipo de brincadeira que as crianças fazem lá. Por exemplo, a importância da escola, aparece, né, durante o filme a importância da educação, da figura do professor. Então, são várias coisas legais da gente comentando com as crianças. Mas o principal desse filme é introduzir o personagem do Jasper,
que é o carteiro que vai ter a relação com o Klaus, né, com o Papai Noel. E essa forma de contar eu acho interessante, por quê? Porque o Jesper não é um personagem tão unidimensional assim. Normalmente em desenhos, em animações, em filmes para criança, os personagens são muito certinhos, né? É preto no branco. Então o personagem ou ele é malvado e é malvado mesmo, ou ele é extremamente bonzinho e caridoso. E nesse filme, na verdade, o Jesper ele traz um pouco dessas ambiguidades humanas, então é um pouco mais complexo. O Jesper é um personagem que às vezes a gente acha que ele está fazendo alguma coisa certa, aí às vezes a gente fala, mas ele está pensando errado, isso aqui não é bem assim, ele deveria ter mais calma, ou ele está sendo muito egoísta, ele está pensando demais nele, ele precisa aprender a ver as pessoas. E o personagem vai passando por essas transformações, né? Ele aprende durante o filme muitas coisas. O Jesper, ele evolui. É uma lição de vida a história do Jesper, né? A gente vê quem ele era, da família que ele veio, as condições, o que ele pensava, qual era o plano dele, né? O plano dele era conseguir entregar tantas cartas para sair daquela cidade. E durante o filme isso vai mudando dentro dele. Ele vai, na verdade, se afeiçoando às pessoas daquela cidade e ele vai descobrindo um outro papel e talvez até a sua vocação ali dentro. Então é uma forma muito interessante da gente começar a trabalhar com as crianças isso, né? Que as pessoas não são somente boas ou somente más, que as coisas são mais complexas, que os nossos sentimentos, os nossos desejos também às vezes são complexos e a gente não consegue entender muito bem. Às vezes a gente pensa em uma coisa e a gente muda de ideia, né? Todo mundo pode aprender, todo mundo pode melhorar. E esse filme ele trata isso de uma forma muito interessante. Em terceiro lugar, Nanny McPhee. Não sei se você já viu esse filme acho que é um pouco antigo já, mas é um filme muito colorido. Ele é muito inusitado, esse filme, ele tem uma estética assim, que chama muito a atenção das crianças, né? Ele é um filme muito pra cima, o tempo inteiro tem uma ação, o tempo inteiro ele é bem movimentado, na verdade, né? E a gente tem 7 crianças que perderam a sua mãe e vivem só com o seu pai. Então, primeiro que eu acho já essa perspectiva muito interessante, essa perspectiva de ter o pai cuidando ou tentando cuidar e educar os filhos. E esse filme vai mostrar isso, todas as dificuldades que esse pai passa, porque ele quer o melhor para as crianças, ele quer poder ajudar, mas ele não sabe muito bem como fazer, ele é meio sozinho e ele não tem ajuda, ele não sabe para onde ir, o que ele deveria se preocupar e como começar a ajudar essas crianças. Então são crianças que, basicamente o que a gente vê ali são questões de comportamento. E é muito fácil da gente se identificar com isso, né? Porque tem muitos comportamentos das nossas crianças que a gente também não entende direito, né? Às vezes a gente acha que é rebeldia pura, que a criança ela gosta só de fazer o contrário do que a gente diz, ou que a criança na verdade não escuta. E nesse filme a gente entende que as crianças têm motivações, que elas estão fazendo aquilo porque na cabeça delas tem um significado. A gente aprende a olhar isso, né? A entender que, por mais que às vezes a gente não compreenda o raciocínio que as crianças têm diante de algumas atitudes, elas estão pensando em alguma coisa. Aquilo tem um motivo. Então é claro que tem a figura da Nanny McPhee, e essa é a parte lúdica, né? Na verdade tem a ver com mágica, né? Com poderes mágicos e tal, mas é basicamente para falar isso, para falar das crianças aprenderem coisas que são necessárias, né? E principalmente eu acho que a grande lição do filme é a gente ver a interação do pai com as crianças. Entender então que só depois que ele conseguiu conversar com seus filhos, que ele conseguiu ouvir o que seus filhos estavam dizendo, o que eles estavam sentindo, como eles se sentiam ali dentro, é que eles se entendem e eles conseguem resolver a situação, o problema que eles tinham. Então o principal desse filme é a gente ver um pouquinho do comportamento das crianças, mas entender a importância da interação com os nossos filhos. E o nosso quarto e último filme, é Coraline. Então, por que eu trago Coraline aqui? Em primeiro lugar, porque se o seu filho já assistiu, se você já teve essa experiência, você vai perceber que geralmente as crianças ficam fascinadas com essa história. Por quê? Porque crianças têm uma tendência a gostar daquele terror, né? Existe uma fase muito específica da vida das crianças em que elas se interessam por essas histórias. Elas gostam de sentir medo e superar o medo. Então,
elas ficam se expondo a esse tipo de conteúdo. Então é interessante a gente observar também para ver o que elas estão procurando, quais são os tipos de conteúdo, principalmente com o YouTube, com os vídeos aí, a gente está atento com o tipo de coisa que elas estão vendo aí. Tem muitos jogos de terror e tudo mais, e as crianças vão procurar esse tipo de coisa. Então, Coraline, ele causa um certo fascínio nas crianças. É um filme de terror infantil, e ele sim causa medo, ele tem essa capacidade de, inclusive, até nos assustar, dependendo do quanto de medo que você tem com certas situações, você também pode se assustar. Mas é tranquilo, é razoável, você não vai sentir tanto medo assim. Você se assusta? Sim. É claro que a primeira vez que eu vi, eu quase tive um treco assistindo com a Camila. Mas é interessante essa questão dos sustos, né? É uma coisa, como eu falei, o medo faz parte, né? Por isso que a gente comentou lá do Divertidamente, o medo faz parte. E aqui, o medo é causado por causa dessas situações da Coraline. A Coraline, ela tá passando por um momento também de conflito, digamos assim, com a interação. Talvez a ideia central de 3 desses filmes aqui sejam conflitos e interação com os pais, né? A gente pode observar isso. Todos eles têm algum problema na interação com na verdade, os 4. Os 4 têm uma relação, um problema com a interação entre pais e filhos, né? E a Coraline também, ela tá num momento em que ela não acha que os pais não compreendem o que ela sente e as suas necessidades, o que ela quer fazer. Ela acha que os pais estão muito focados no trabalho e se esquecem dela. E aí surge esse mundo paralelo, né? Em que teria a outra mãe, o outro pai, né? Caso você não conheça a história. E esse mundo parece, à primeira vista, muito perfeito, porque tudo acontece da forma que ela quer que aconteça. Ela é o centro da atenção dessa outra mãe, desse outro pai, né? E, na verdade, durante o filme ela vai descobrir que não é bem assim, que as coisas não funcionam assim. Nem tudo pode ser tão perfeito assim, a vida não é dessa forma, né? E ela vai aprender isso de uma maneira não muito legal, mas é muito interessante para a criança entender que, às vezes, ela também vai sentir isso em casa. Ela também vai ficar frustrada com você, ou com o pai, ou com a avó, e ela não vai saber lidar com isso. Mas que tudo bem, a gente tem que tentar sentar, resolver, conversar, falar o que a gente sente, né? E é assim que a gente resolve as coisas, ou pelo menos tenta resolver, que a gente mostra que a gente se importa com o que a criança pensa, né? Que a gente está levando em consideração. E o filme vai mostrar isso, vai mostrar esse processo em que a Coraline consegue se entender com os pais. E ele vai mostrar isso de uma forma diferente, né, da maioria dos filmes infantis, porque ele vai mostrar isso através do terror. A estética do filme é uma coisa que eu queria falar, porque a estética é bem diferente, assim, não é o que a gente está tão acostumado, ela é, como que eu posso dizer, é o que a gente chama de esquisito, né? É meio esquisito, é meio estranho, não nos agrada de primeira vista, né? Os personagens, eles são talvez é o que a gente poderia chamar de feio, os personagens são feios, né? E isso, de certa forma, choca um pouco a gente, mas eu também acho que é uma forma de se trabalhar com as crianças. Eu acho que isso é uma etapa importante. Não mostrar só coisas extremamente bonitinhas, esteticamente agradáveis, né? Nem tudo na nossa vida é esteticamente agradável e isso tem a sua razão de existir. Mas eu acho que Coraline faz isso de uma forma interessante. É uma forma legal da gente começar a trabalhar com as crianças. Por que eu digo isso? Só quero fazer um parênteses, fugindo um pouquinho agora de Coraline para falar da estética, né? Se tornou um pouco comum nos últimos anos a abordagem de certas histórias e recontar essas histórias. Isso aconteceu, por exemplo, com Malévola. Malévola é um filme legal para você assistir e tudo mais, mas, por exemplo, por que eu acho que é diferente você apresentar isso de uma forma ou de outra? Aqui a gente não está falando de puramente estética, né? Nos personagens da Malévola nós temos os seres fantásticos, as fadas e tudo mais, que também tem essa leitura esquisita, estranha, feia e tudo mais, mas não é bem sobre esse ponto. É mais sobre a questão de pegar um personagem conhecidamente, tradicionalmente, né? A Malévola, teoricamente, ela era uma das bruxas, né? Uma das vilãs, e você fazer essa transformação para uma personagem, de certa forma, boa. E talvez isso cause mais estranhamento em nós, adultos, né? Que
estivemos familiarizados com a história tradicional dela ser uma bruxa e tudo mais, e de repente sofrer essa transformação. Isso nos choca mais do que com crianças. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem, porque talvez para elas não faça tanto sentido, porque elas não viram a Malévola como uma vilã e tudo mais, e aí vão ficar confusas, não é isso? Mas essa questão da complexidade humana tem que ser trabalhada com cautela. Não é uma coisa tão simples de se entender. Então, às vezes, para uma criança é difícil entender que uma personagem como a Malévola, que acabou de matar alguém, na verdade é uma personagem boa. Ou então entender os conflitos que levaram uma personagem como a Malévola a se redimir na história. Então, isso são todas questões um pouco mais complexas, né? Isso não quer dizer que você não deva assistir, que você não deva mostrar, não é isso. Mas que a gente tem que pensar quando a gente vai inserir esses certos filmes, esse tipo de conflito, né? Porque isso tudo tem que ser trabalhado, a gente tem que conversar com a criança. Não simplesmente jogar ela lá na frente para assistir e não dar nenhuma explicação. Ou conversar sobre motivações, ou conversar sobre as vontades, os desafios, ou sobre as situações difíceis. Então tudo isso tem que ser feito dessa forma. Por isso que eu falei lá no começo que eu acho o personagem do Jasper muito interessante de mostrar esses conflitos para uma criança. É uma forma mais fácil de entender, é uma forma mais fácil de explicar a complexidade dos interesses humanos, né? E como a gente pode mudar, como a gente pode se transformar, do que uma personagem já como a Malévola, você apresentar uma personagem assim. E outra coisa tem a ver aí propriamente com a estética, né, do filme Coraline, que é o que eu estava falando, que a gente também tem que tomar cuidado para apresentar esse tipo de estética para a criança, porque faz parte a criança entender o belo, faz parte da criança ver coisas bonitas, achar coisas bonitas. Isso é uma parte meio inerente ao ser humano, a gente olhar para uma coisa e saber que aquilo é bonito ou não. E é claro que a gente pode discutir sobre esses conceitos depois, explicar coisas. A criança pode achar, por exemplo, a criança pode ter uma figura do que é bonito na cabeça, por exemplo. A Barbie, né? Foi muito comum isso durante muito tempo. Cabelos loiros, longos, lisos, olhos claros, bem magrinho, é claro. Isso pode passar pela cabeça da criança, isso pode estar presente como uma idealização de beleza. E a gente, é claro, vai fazer esse trabalho de conversar sobre as coisas para que a criança também aceite características reais, né? Aceite que nem todo mundo tem características perfeitas e que isso também constitui uma forma de ser bonito, uma beleza, né? Cada um pode ser bonito do seu modo, né? E isso tudo, é claro, é dessa forma, é um processo, isso tudo faz parte de aprendizado, de exposição, da criança ser exposta a essas coisas. Então, a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado com alguns filmes, alguns desenhos, alguma estética assim, que pode ser muito brusco. E isso pode não ter tido tempo de amadurecer na cabeça da criança. Ela não amadureceu essas ideias, ela passou por isso muito rápido, sem refletir sobre essas questões. E isso pode ter algum impacto lá na frente, na adolescência. Então, é sempre bom fazer isso com calma, é sempre bom fazer isso conscientemente. E eu acho que esses 4 filmes vão discutir todas essas questões e possibilitam que a gente converse essas questões com as crianças de uma forma calma, cautelosa, e a gente tem muito tempo para conversar sobre personagens, sobre características. Outra questão é que só para esclarecer que eu deixei de fora aqui da lista, os filmes clássicos da Disney, essas coisas, são histórias muito conhecidas, que com certeza você e seu filho vão acabar passando por elas e tudo bem, é legal, mas eu queria destacar aqui esses 4 filmes porque eu acho que eles apresentam coisas muito importantes para o desenvolvimento e que vão fazer a diferença na nossa relação com as crianças. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.